noite. O Inter foi até La Paz jogar naquele ambiente difícil, 3.600 metros de altitude. Falta ar, o pessoal não consegue respirar, mas deu certo para o Internacional. Até uma nós vitória por usamos 1-0. oxigênio aqui antes de entrar. Isso, até aqui não tá fácil. Olha que defesa do Rocher, a gente já está mostrando os melhores momentos do jogo para vocês. É verdade que o Inter sofreu menos do que eu imaginava no primeiro tempo, né? Em alguns momentos ia sofrer e estava dentro do roteiro do que é o jogo, né? Controlou bem o primeiro tempo, apesar de ter criado pouco, né? O que criou, fez o gol, né, moço? Aí, ó, passe do Alan Patrick e o Valência é muito perigoso, né? Veja que ele ameaça dar uma batida no primeiro momento, o goleiro, o carecão ali, que é o Ferreira, ameaça cortar, ele no segundo momento bate uma paulada cruzada. Tá já jogou várias vezes com seleção. Ó como ele dá uma ameaçada, o Ferreira dá uma perdida no passo ali, né? E ele tá entrando naquele modo que os adversários se preocupam, que ele pegou confiança, tá se sentindo em casa, ele passou a produzir muito nesses últimos jogos, né, o Ener? E aí começa daí até o intervalo. Série de escanteios, né? Pior momento do Inter no jogo, que ele já não conseguia evitar que o Bolívar cruzasse com frequência. E quando você tá na altitude, aí o Alex talvez tenha muito mais capacidade do que eu de falar. Onde essa bola, Mansur? Essa bola foi perigosa. Quando a bola tá chegando muitas vezes e o defensor tá toda hora rebatendo, na altitude, onde após um esforço você precisa de um pouco mais de tempo para recuperar, essa bola vir toda hora é natural que você comece a perder mais esses duelos. Só para você ter uma ideia do número, ao final do primeiro tempo, a estatística mostrava 30 cruzamentos a 0 do Bolívar no jogo. Olha o árbitro empurrando o jogador. Isso. Olha lá. Presta atenção no árbitro, Alex. Ele aproveitou o Aranguinho, que era pequenininho lá. Empurrou o Arangue. Arangue pequenininho, coitado. É falta, não é? Ah, tinha que dar quase pênalti ali, né? E ele não parou não, né? Agora, verdade. o segundo tempo especial, o Inter achei que sofreu pouco. Sofreu pouco, conseguiu controlar melhor. As substituições também, o Cudê sempre percebendo a necessidade, foi fazendo as trocas, usou as 5 trocas, o que é absolutamente inevitável, natural nessa circunstância de jogo. Foram 2 teve bolas esse na lance, trave. teve o lance na trave, evidente, mas você teve períodos menos longos com o Bolívar rondando a área do Inter, jogando bola o tempo todo. Evidente que no final do jogo ia acontecer de alguma maneira do Bolívar tentar de toda forma pressionar. Mas acho que algumas opções do Cudê acabaram se revelando grandes acertos, né? Ele entra com uma linha com 3 zagueiros, com uma linha de 5, tentando igualar algo que o Bolívar tinha feito nos seus outros jogos, em geral construindo com 3 por trás, chegando com 5 homens na linha ofensiva. Então ele imaginava que ele precisava ter melhor defesa da área e igualar esses 5 homens. E isso ele conseguiu ganhar boa parte dos duelos. O Bolívar terminar o jogo com 55 cruzamentos é mais ou menos o esperado dentro do que é o jeito do Bolívar o jeito de jogar e a tentativa de se impor em algo que os adversários sentem muito na altitude, que é a velocidade da bola. Então ele tenta apostar nisso muito. No início do jogo, a dificuldade do Inter era segurar um pouco a bola. Porque o que o Bolívar faz? Fez contra o Palmeiras, por exemplo, no Allianz, quando veio jogar em São Paulo. Ele faz uma pressão homem a homem desde a saída do tiro de meta. Só que ele tem uma sobra de um zagueiro contra um atacante. Então vai ter um homem livre. Esse homem livre, em geral, era o Alan Patrick. Só que a dificuldade era o Inter conseguir fazer essa construção, passar pelo defensor, chegar ao volante para encontrar o Alan Patrick em condições. A primeira bola que o Arangues conseguiu receber, se livrar da marcação, ele acha o Alan Patrick, que era esse homem livre, e ele consegue ligar com o Valência. Aos poucos, o jogo tem um roteiro muito claro. O Inter controla muito bem 15 a 20 minutos iniciais de cada um dos tempos. Depois e aí a questão física começa a ser preponderante no jogo. Mas o Inter administrou muito bem o jogo. Dentro da possibilidade, sofreu como faz parte de sofrer. Para a gente ter uma ideia, o Bolívar interrompeu, deixa eu até pegar o dado que é interessante, 29 jogos consecutivos jogando em casa pela Libertadores que o Bolívar fazia gol. Quer um outro número? Aqui, pelo menos, ó, o Hugo Pinheiro manda aqui pra gente, ó, vendo a gente de Lisboa, lá em Portugal, hein? 37 partidas em La Paz, 37 jogos de equipes brasileiras em La Paz. Só 9 vezes os brasileiros ganharam. Veja como é difícil vencer lá, né? Os últimos 16 jogos com brasileiros foram 3 vitórias. Oi? Os últimos 16 jogos do Bolívar contra brasileiros em La Paz foram 3 vitórias brasileiras só. Grêmio em 83, Palmeiras 2020 e hoje o Inter. É um resultado muito expressivo. É isso aí, não é fácil ganhar lá não. Vamos fazer
fazer o seguinte, então, vamos ouvir Eduardo Cudê. Ele falou depois do jogo sobre a estratégia que montou para tentar sair lá de La Paz com um bom resultado. Vamos acompanhar Eduardo Cudê. A atitude se sente muito aqui e todo o time sente muito. A ideia era ser um equipo corto, um time que esté muy corto entre líneas y poder salir, porque él aquí juega mucho un contra uno en la última línea, por eso siempre tiene hombres de más cuando movimenta la bola, pero bueno, acho que sí, el grupo hizo una grande partida y bueno, nos vamos muy felices porque no es fácil ganar aquí. Pero consciente también que esto ainda no terminó, faltan 90 minutos en casa con nuestra gente, pero a Copa siempre hay que tener mucho cuidado en todo y bueno, ya está, se terminó o primer tempo, por falar de alguna maneira, não? Eu intento falar sempre com a verdade, é o que acho, não? Então, hoje foi uma grande partida do time, mas quando gana, dá certo todo, entende? Porque estamos falando se te posso falar do último jogo, com quase 80% de posse, 20 finalizações, 10 canteios, e perdimos 1-0. Então, eu acho que a estratégia também era certa o partido passado, mas quando gana todo brilha, entende? Essa é a verdade. E a realidade é que sempre falo o mesmo, o mérito dos jogadores, porque fizemos uma estratégia para tentar sofrer o menos possível, sabendo que íamos a sofrer, mas também fizemos uma estratégia para poder jogar e construir por momentos cuando teníamos la bola, ¿no? Por eso trabajaron muchos jugadores que son más ofensivos también que de tapar o de destruir, ¿entiendes? Y teníamos que tener dentro del campo también jugadores como Ener, como Alan, como Wanderson para poder salir también y lastimar, ¿no? Pero la realidad es que lo que preparamos es mérito de los jugadores que hicieron todo casi a perfección. Ten jugadores que han jugado en la altura y ten que no. Alan, por ejemplo, nunca había jugado en la altitud. Es nuestro capitán, muy representativo. Esto estoy contando ahora, ninguém sabe, ¿no? Pero pobre Alan le decía, no va a iniciar. Y sí, va a iniciar. Y bueno, es así ficó. Inició y dio cierto, salió muy bien, pero te da dúvida que yo falaba siempre cuando ven a la altitud de que no tiene experiencia de jogar, en la altitud no sabe cómo va a responder, ¿entiende? O Alex jogou na altitude, né, Alex? Jogou em La Paz? 3 vezes na altitude. Fui de La Paz, não? 2 vezes de La Paz. Fui uma vez com a seleção, 2009, se eu não me engano, a gente saiu perdendo de 2-0, depois o Dunga fez as mudanças, a gente fez 2-1, quase conseguiu empatar. O que é o detalhe que eu vi de importante no Inter? Emocionalmente, eles foram muito bem preparados. Antes disso, sua experiência, você passou mal, alguma coisa? Você sentiu muita diferença? O que você sentiu ao jogar lá? Aí que tá o detalhe. Você nunca sabe quem que vai passar mais mal. Tem gente que sente mais e gente que sente menos. Tem gente que descendo a escada ali, entra no ônibus, ele já tá mal. Eu vi diretores, cara, que não iam jogar nem nada, começa a ficar roxo, tem que entrar Desde da LDU que eu fui 2 vezes lá e mais outras 2 vezes, foram 4 vezes na altitude. Quito é menos ainda, né? A altitude de Quito é 2.800, La Paz La Paz é 3.600. Isso daí. Então um exemplo, tudo que você pode planejar, você não sabe como vai ser a execução e por quanto tempo. Então deu para perceber a equipe do Inter muito consciente daquilo, até de energia que ele deveria gastar naquele momento. Porém, quando você tem alguns atletas que não jogaram, você não sabe o que vai acontecer, por isso passa essa dúvida, quem que eu vou pôr, quem que eu não vou, quem que eu vou pôr no segundo tempo, e tudo isso você tem que pensar. E eu estava na minha cabeça e o Mansur falou. Então, os 2 começos de tempo, o Inter conseguia ter a bola, manter um pouco, controlar o jogo também tendo a bola. O que acontece depois? Você vai faltando oxigênio, ao mesmo tempo vai faltando energia, você pode desconcentrar e ao mesmo tempo você descoordena o movimento.
Então, por isso que muitas vezes ali depois, na segunda parte do primeiro e do segundo tempo, a bola espirra. Você não consegue controlar. Valência no contra-ataque adianta Valência, a bola demais Wanderson, ali do lado esquerdo, né? O Alan Patrick passou um tempo sem pegar na bola. Depois que ele parou, o Inter sofreu mais. Então, é normal de você vir vindo. Porém, o que é e o mérito ele está todo realmente na execução disso que o Kudê falou, dos jogadores. Eles marcaram muito bem a questão da bola, né? Porque a bola muitas vezes vai estar descoberta, porque você não consegue dar um bote aqui, dar um bote ali, às vezes é um balanço para lá, a perna faltou energia, você não chega aqui. Todos os chutes, ou quase todos os chutes, praticamente 90% deles, tinha alguém do Inter na frente para cortar essa bola. Pra bloquear. Para tentar bloquear. Os cruzamentos quase sempre vinham alguns metros de trás, né? É. O Inter não permitiu muito cruzamento do fundo. Mas né? aí que tá o detalhe. Tem gente que fala assim, ô louco, mas recuou mais, não recuou, louco, não é possível. É diferente. Por que que ninguém vê, na história do futebol, um time boliviano ou a seleção boliviana ter esse domínio que eles têm lá, jogando fora de lá? Porque eles têm mais energia, eles estão mais acostumados. Então, tem bola que vai lá e fala, lá eu não vou, porque eu não estou conseguindo. Se você faz 2, 3 movimentos, que é normal e comum em qualquer lugar, lá você vai cansar mais. Aí vem a questão da parte psicológica. Será que eu vou conseguir ou não vou? Então, o Inter, dentro do propósito, a execução... Gente, não é fácil, cara. Você acaba o jogo arrebentado. Ali é um tipo de lugar que você realmente se conhece muito mais dos seus limites de falar, poxa vida, eu achei que eu não ia aguentar. E lá quem tem o mental forte é que acaba chegando. Aí no segundo tempo que ele coloca Bruno Henrique, Gabriel, tudo jogador experiente, o Depena. Por mais que não viva um bom momento, é um uruguai que já jogou lá. O Igor Gomes na lateral. O Igor Chegou Gomes... a botar o Bustos no meio um tempo depois. E o Igor Gomes foi interessante, colocou o Bustos para frente porque ele ganhou altura. Então, o enredo todo, assim, o Inter foi muito competente. Por isso a vitória foi importantíssima. O Inter sai na frente nesse confronto 1-0. Agora decide tudo no Beira-Rio, em Porto Alegre.